Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o título que eu coloquei para este sermão hoje é De Malas Prontas para o Fim do Mundo. Aí você pode me perguntar, mas pastor Daniel, nós estamos começando o ano e o senhor já está falando de fim do mundo? Mas é que é uma coisa interessante, eu não sei se vocês já observaram, e eu tenho observado, principalmente quando começa mês de dezembro e vai entrando janeiro, que as pessoas começam a falar bastante sobre o fim do mundo. A gente liga os nossos noticiários, a gente entra nas nossas redes sociais e nunca se falou tanto do fim do mundo como nos nossos dias. A gente vê vídeos que circulam eclipse, né? Quando acontece um eclipse, aí já começa a falar que esse é o sinal, guerra, vacina, moeda digital, chip, alinhamento de planetas. Tudo isso é um motivo de pessoas anunciarem o fim definitivo. Grupos no WhatsApp, no Telegram, compartilham datas, cálculos, segredos e revelações escondidas, dizendo, não, desse ano não passa. E o que isso nos leva, né? O que isso acontece quando as pessoas começam a observar isso? O medo começa a se espalhar rapidamente, porque o medo sempre viraliza. E tem, né, não sei se vocês acompanham, tem um influencer bem famoso aí nas redes sociais agora, nesses últimos dias, que fala sobre geopolítica e meio que geopolítica misturado com a Bíblia, e ele tem ido em vários podcasts famosos, e aí quando acontece uma situação assim, as pessoas já chamam ele para falar do geopolítica e também ao mesmo tempo falar da Bíblia. E o último foi a captura lá, né, do presidente aqui do nosso lado, e aí ele já foi lá e disse, não, agora vai acontecer mesmo, desse ano não passa, porque tal data, tal alinhamento, ó, isso aqui com a Bíblia, isso aqui com tal rei, isso aqui. E é interessante que aí quando ele vai dar o segredo, ele fala assim, ó, mas eu não posso revelar tudo, para isso você precisa comprar o meu curso. Então você vê que o medo ele sempre vende, ele viraliza, as pessoas ficam, né, nesse apavoro, nesse pânico, pensando, agora, o mundo vai acabar, né, esse ano não passa, agora é o fim, prepare-se porque, né, o mundo está acabando. E curiosamente, quanto mais as pessoas falam do fim do mundo, menos elas sabem como viver até lá. E a Bíblia, né, nunca nos ensinou a viver com medo do fim, mas à luz do fim. O cristão não é alguém que entra em pânico quando ouve falar de guerras, de coisas, de fim do mundo. Pelo contrário. E aí esse é o título, né, sugestivo. Ele sempre está com as suas malas prontas. Não para fugir, mas para glorificar a Deus enquanto vive. Nós vivemos, né, como a teologia gosta de chamar, o já e o ainda não. Esse é um termo que é usado na teologia para dizer que o fim começou na primeira vinda de Jesus. O fim começou quando Jesus nasceu, encarnou nessa terra. E aí ele vai tomar sua plenitude quando ele retornar na sua segunda vinda. É o que o Tim Keller fala. O reino de Deus é presente em seu início, mas futuro em sua plenitude. Então ele vai ser completo quando Jesus voltar pela segunda vez. E Pedro está exatamente falando sobre isso aos seus leitores, aos leitores da sua carta,
aos irmãos que viveram no primeiro século ali da igreja, Pedro escreve com essa ideia, com essa palavra de motivação que nós lemos aqui no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. É uma palavra de motivação para crente, saber que o fim está próximo. E Pedro escreve com isso, não como uma ameaça, mas como uma motivação para que eles pudessem viver uma vida santa, equilibrada e cheia de esperança. Pedro está escrevendo para irmãos nossos que estavam sendo perseguidos, espalhados, dispersos pela Ásia Menor, vivendo sob perseguição, vivendo sob sofrimento, morte, vivendo a sua vida instável, porque o simples fato de crer em Jesus era um perigo para as suas vidas. Então esses irmãos sofriam isso. E essa carta, especialmente, é uma carta de encorajamento. É uma carta que Pedro escreve para encorajá-los a continuar a vivendo apesar do fim. É uma carta que traz esperança, porque Pedro, nessa carta, ele lembra que o sofrimento é temporário, a glória é certa, Cristo sofreu, venceu e entrou na sua glória e nos deu esperança que viria para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem de Pedro àquela igreja e também a nós aqui, cristãos do século 21, que vivemos nessa expectativa do já e ainda não. Alguns costumam chamar Pedro de o apóstolo da esperança. Enquanto João era o apóstolo do amor, Paulo o apóstolo da fé, Pedro é conhecido, chamado por alguns de o apóstolo da esperança. Logo no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus que nos regenerou para uma viva esperança. É um apóstolo, é um escritor, é um homem que sempre tinha uma palavra de encorajamento, era alguém que escreveu para homens e mulheres perseguidos, que estavam sofrendo, mas nunca ele trouxe palavra de desânimo. Pelo contrário, continuem, porque um dia a nossa vitória chegará, quem sabe não nessa terra, mas nos céus certamente. Pedro então nos mostra, irmãos, que nós precisamos viver com as malas prontas, não em pânico, mas em fidelidade. E como nós podemos viver um novo ano com esperança? Eu queria destacar 4 pontos aqui. Como nós podemos viver este novo ano, o ano de 2026? Aliás, eu disse no começo aqui, um ano desafiador para nós, enquanto brasileiros, anos de eleição. A gente sabe que as últimas eleições foram bem, polêmicas, polarizadas, e esse é um ano desafiador também, mas não só isso, diante de todas as coisas que acontecem, diante dos pânicos escatológicos que as pessoas se levantam, como nós podemos viver este ano com esperança, à luz da palavra de Deus? Pedro vai nos mostrar aí, que nós vivemos um novo ano com esperança, preservando uma mente vigilante em tempos de alarme. Olha o versículo 7, o que ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Pedro vai nos ensinar que nós vivemos com esperança os desafios que se colocam diante de nós, preservando uma mente vigilante em tempos de alarme. Em outras palavras, ele está nos mostrando a vigilância, sermos vigilantes em todas as situações. É o que ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Essa palavra, sobriedade, ela traz essa ideia de vigilância constante, de você estar alerta para todas as coisas. Não um alerta em pânico, não um alerta de apavoramento, não um alerta de agonia, mas um alerta com a mente, preservando uma mente estável, uma mente que está vigilante em tempos de alarme. Pedro está dizendo aqui para nós: não entrem em desespero, mas mantenham a cabeça no lugar. É isso que, em outras palavras, ele está orientando os irmãos que estavam sofrendo muitas perseguições, e também nós,
que por muitas vezes somos bombardeados por tantas coisas, tantas informações, precisamos ter uma mente equilibrada, uma mente vigilante, uma mente sóbria, diante das coisas que os nossos olhos veem diariamente. Alguém certa vez disse que os olhos é a janela da alma, e a gente, tem olhado muitas coisas, as redes sociais estão aí, muitas agora com a era da inteligência artificial, nós precisamos ser mais vigilantes ainda. Quantas situações se espalham num piscar de olhos, e que às vezes nem é a verdade. O crente é convidado, à luz da palavra de Deus, a ter uma mente sóbria, uma mente equilibrada em tempos de alarme. Ser sóbrio, meus irmãos, é ter clareza mental, é ter domínio próprio. O apóstolo aqui condena o sensacionalismo escatológico, o pânico escatológico. Essas pessoas que surgem para dizer, olha, agora é o sinal. Vocês viram? Agora vai acontecer. E aí a gente está acostumado, tantas coisas que já aconteceram, Pessoas que marcam datas, contrariando o próprio Cristo, lá em Mateus 25:13, onde ele diz que nem o filho sabe a hora e o dia. Aquela famosa frase que você certamente já ouviu, 1000 chegará, 2000 não passará. Lembra? O ano, quando foi a virada do século, ali de 99 para 2000, as pessoas ficaram apavoradas, agoniadas. Nós temos caso aqui em Maringá, vocês que são de Maringá, eu ainda não tinha vindo a Maringá, ainda estava em São Paulo, mas quando eu cheguei aqui, teve uma grande notícia aí, que um pastor trouxe um alarme escatológico para as pessoas venderam seus bens, deram, e o pastor foi embora. E as pessoas, perderam as suas coisas. As pessoas ficam nessas ideias de prever quando, e às vezes se esquece de viver uma vida vigilante, ter uma mente sóbria. Um escritor que a gente gosta às vezes de consultar, teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: eu deixei a comissão de planejamento e agora eu faço parte do comitê de boas-vindas. Tem muitos cristãos, muitos irmãos nossos que estão no comitê de planejamento, tentando achar a hora, o dia que Jesus vai voltar. Mas irmãos, nós precisamos fazer parte da comissão de boas-vindas, aguardando ansiosamente o grande dia que Jesus irá nos buscar. A expectativa cristã, ela não gera uma paranoia, ela não gera um medo, mas ela gera uma vigilância tranquila, como o próprio apóstolo Paulo ensina em Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz: vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. Vamos viver, vamos continuar fazendo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar servindo, vamos continuar avançando com a mente sóbria, com a mente vigilante, aguardando a bendita esperança, não com medo, não se dispersando para um lado e para o outro, mas com a nossa mente fixada em Cristo Jesus. É isso que Pedro nos ensina. Em primeiro lugar, nós precisamos preservar a nossa mente das coisas que acontecem. Tome cuidado, meu irmão, para o medo não se instalar no seu coração, na sua vida, ao ponto de você parar de fazer as coisas, parar de viver, parar, dizer, não, para que eu vou fazer isso? Olha aí, vai acabar o mundo esse ano, como já estão prevendo, que de 2027 a gente não passa, viu, meus irmãos? É isso que estão falando agora, porque tem um alinhamento, tem não sei o que, da política global. Meus irmãos, o dono deste mundo, o Senhor, o governo deste mundo ainda está nas mãos de Deus, e nunca saiu da mão de Deus. Ele sabe a hora, Ele sabe o momento. O nosso papel é continuarmos indo, avançando, seguindo, aguardando com esperança, com alegria, a bendita volta do nosso Senhor. É isso que Pedro nos ensina. Mas em segundo lugar, Pedro vai nos também mostrar que nós vivemos a nossa vida com esperança
nutrindo uma vida de oração em tempos de pressão. No versículo 7 ainda, ele diz assim, no finalzinho do versículo, ele diz, a bem das vossas orações. O versículo todo, eu vou ler ele. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Essa é a minha versão, mas de repente, na sua versão, pode estar a seguinte tradução, vigiai em oração. Aqui, Pedro está ensinando que nós precisamos nutrir uma vida de oração em tempos de pressão. Ele estava ensinando, olha, vocês precisam não só estar vigilantes, mas precisam continuar orando. Não desfaleçam, não se entreguem, não se deem por vencidos. Orem em todo momento, em toda situação. Nutram, né? Vocês precisam nutrir uma vida de oração. A oração é o combustível da nossa alma, meus irmãos. E Pedro, mais do que ninguém, sabia a importância disso. Porque lá em Marcos, capítulo 14, vai nos mostrar que ele dormiu enquanto deveria orar. Enquanto deveria vigiar com o Senhor, enquanto deveria estar em oração com o Senhor, ele dormiu. Num tempo de pressão. Então ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha um peso especial para Pedro, essa orientação. Vocês precisam nutrir uma vida de oração em tempos de pressão. O fim, meus irmãos, exige oração, não especulação. A oração é a respiração da nossa alma. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Devemos orar constantemente. Não só quando nós estamos em uma situação adversa, em um tempo de pressão, mas também quando está num tempo de bonança. Quando tudo está bem, também é hora de orar, agradecendo. Oração é o combustível. O crente que não ora é como uma árvore infrutífera. É como um rio sem água. É como um carro sem combustível. A oração é o combustível que nos faz avançar. Que nos faz seguir mesmo em tempos nublados, em dias de tempestades, em tempos de pressão. É a oração que nos ajuda, meus irmãos. Precisamos, enquanto cristãos, nutrir uma vida de oração constantemente. A oração não pode se tornar nas nossas vidas um mantra, uma espécie de mantra, onde a gente só ora, por exemplo, vou comer, vou almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Aí, vou dormir, Senhor, obrigado por esse dia, amém. Acordei, Senhor, obrigado por mais um dia, amém. Aí vai trabalhar, Senhor, obrigado pelo trabalho, amém. Aí vira um mantra, vira uma espécie de palavra, parece que mágica. Irmãos, a oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. É o nosso Wi-Fi com Deus. Não é 5G não, é bastante G, viu? Você pode dobrar o seu joelho e orar que Deus vai te ouvir. Paulo diz, as nossas petições devem ser conhecidas nos céus. Quando nós dobramos o nosso joelho, irmãos, fazendo uma conjectura aqui, quando nós abrimos a nossa boca para falar com Deus, lá no céu, de repente os anjos devem falar assim, o Valentim está orando lá agora, escutando a voz dele. O Vilmar está orando lá agora. As nossas orações devem ser conhecidas nos céus, meus irmãos. Como você tem nutrido a sua vida de oração? Como você tem mantido o diálogo, a conversa, a intimidade sua com Deus? É só em tempos de dificuldades que aí você se lembra que precisa orar para as coisas acalmarem? É só no tempo de tempestades que aí você se levanta e diz, mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Meus irmãos, nós precisamos nutrir a vida em oração, buscar ao Senhor, entender, irmãos, que a oração faz parte da nossa vida, é o nosso respirar enquanto cristãos, é o nosso meio de comunicação com Deus. Não só isso, meus irmãos, a oração também corrige a nossa visão superficial da realidade.
Ela nos faz olhar além das circunstâncias presentes e mantém viva a nossa esperança. É ela que alinha o nosso foco nas promessas de Deus, naquilo que Deus é, na soberania de Deus. Porque às vezes você enfrenta uma situação adversa, um problema, e você ora e muitas vezes parece que não vai dar certo. Mas aí você se lembra que Deus está no controle. Você se lembra que é Deus quem cuida da sua vida. Você se lembra que é Deus que está no barco, que na hora certa, no momento certo, Ele se levanta e fala: calma, fica quieto. E o vento e o mar se acalmam. É isso que a oração faz conosco. Ela alinha a nossa visão superficial, mostrando que Deus está no controle, mostrando que Ele rege todas as coisas. Costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, que a oração não é para Deus fazer a nossa vontade, mas é para alinharmos e entendermos a vontade de Deus para com as nossas vidas. Nós sempre devemos orar: Senhor, me ajude a entender a sua vontade. Porque, irmãos, a vontade de Deus, como diz Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Ele sabe. Nós precisamos nutrir uma vida de oração. Nós precisamos nutrir a oração nos nossos corações. Como você tem orado? Como você tem buscado a Deus? Como você tem tido intimidade com Deus? Como você tem entrado no trono da graça de Deus? Mas Pedro ainda vai nos mostrar aqui, irmãos, em terceiro lugar, que nós vivemos um novo ano com esperança quando nós integramos uma comunidade marcada pelo amor. Olha o que ele fala no versículo 8 e no versículo 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que Pedro está nos ensinando? Que nós devemos estar integrados em uma comunidade que é marcada pelo amor. E qual é essa comunidade? A igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Nós temos o fenômeno, dos desigrejados, que tem, não vou dizer assim que tem acabado, porque ainda tem muitos, mas tem um fenômeno que tem surgido muito hoje, que eu estava até discutindo recentemente com uma pessoa, que é os crentes online. Vou usar esse termo, tá? Os crentes online. Pessoas que estão fazendo da sua vida o seu culto com Deus só através das redes sociais. Irmãos, eu não estou demonizando, nós temos, inclusive irmãos estão assistindo agora de diversos lugares do Brasil e até do mundo. Mas entenda, nós só somos igreja quando nós fazemos parte da igreja. Quando nós integramos a igreja. Quando nós estamos participando da igreja. Eu conversava com uma pessoa justamente sobre esse assunto, e essa pessoa tem assistido, vou usar o termo, se converteu através das redes sociais, e a pessoa que ela segue, o pastor que ela segue, disse que daqui uns anos a igreja física vai acabar e que agora tem que migrar para a igreja online. E aí o meu questionamento, quando a gente estava conversando, era referente à ceia. E eu perguntei: como que você participa da ceia? Tudo online. O pastor pede para a gente comprar o pão, comprar o suco, ele ora na televisão, a gente do lado de cá participa. E aí você pensa: e o corpo? Parece que esse corpo está meio separado. Um braço está lá num lugar, a cabeça está em outro, o pé está em outro. Pedro está nos ensinando que nós precisamos integrar uma comunidade, porque marcada pelo amor, a igreja de Cristo, porque é nessa comunidade que nós participamos, sofremos com os que sofrem, choramos com os que choram, se alegramos com os que se alegram. Precisamos estar envolvidos, irmãos. Eu disse ontem para o Ministério de Mídia, a gente estava aqui, eles tiveram um workshop, eu falei: nós não devemos ser só espectadores, consumidores da fé.
venho, assisto, recebo e vou embora. Não, meus irmãos, cada um de nós temos que se envolver na igreja de Cristo, partilhando, ouvindo. Sexta-feira, conversando com um casal, a gente estava falando, né, sobre essa dinâmica da igreja crescente, como que faz. Aí eu estava explicando sobre grupos de crescimento, os nossos grupos pequenos. Como é importante, meu irmão, você que ainda não faz parte de um grupo pequeno, fazer parte. Porque no grupo pequeno você conhece as necessidades, você participa dos sofrimentos, você ora com os que precisam, né, de um milagre do Senhor, mas não só isso, o grupo está ali integrado, vivendo, compartilhando, tendo amor intenso uns com os outros, participando. É isso que Pedro está ensinando. O mundo, ele vive com medo do fim, mas a igreja vive amando até o fim. O amor é a marca do cristão. João 13:34. Os meus discípulos serão conhecidos se amarem uns aos outros. O amor, ele cobre a multidão de pecados, promovendo restauração e não conveniência. Não estamos dizendo aqui, Pedro não está ensinando que a pessoa está pecando, eu vou dizer, não, vem cá. Não, a gente corrige, a gente alerta, mas a gente diz, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te socorrer. Não só isso, meus irmãos. O amor cristão, ele é intenso, ele é perdoador, ele é prático. E esse amor, Pedro fala, ele não só fica na parte, tem de amor intenso um para com os outros, mas ele mostra na prática como esse amor funciona. Quando no versículo 9 ele diz, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ou seja, o que Pedro está mostrando aqui? Que a hospitalidade é a prática do amor. Aqui, hospitalidade, ela tem a ideia de generosidade. No original tem essa ideia de generoso. Hospitalidade, ser generoso é colocar a sua vida e os seus recursos à disposição dos outros. Como que nós provamos que nós amamos? Como nós provamos que nós temos amor intenso uns para com os outros? Quando nós praticamos, quando nós nos doamos, quando nós estamos ali presente, quando nós sofremos, quando nós nos alegramos com o outro, quando nós colocamos os nossos recursos à disposição do outro. Dizer que só ama é só falar da boca para fora. Ah, eu amo sim. Mas você se importa, você participa, você se interessa pela dor, pelo sofrimento, pela alegria do outro. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Devemos, nesse tempo do fim, integrar a comunidade do amor, a igreja do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo em pânico, mas porque estão vivendo sozinhas. O individualismo tem crescido muito no nosso tempo. A ideia de que eu faço se ter algo em troca, tem muito. O que eu vou ganhar fazendo isso? A ideia do eu amo se eu tiver algo em troca. Eu amo se eu tiver algo a receber. Eu amo se você puder me dar algo. Um amor de conveniência. Mas o cristão é convidado a ter um amor abnegado, sem interesse. Um amor de entrega. Um amor que se doa. É isso que Pedro está nos ensinando. Aliás, ele mostra aqui que a hospitalidade, ela é bem-vinda porque Paulo diz que foi através da hospitalidade que alguns receberam, por exemplo, Abraão recebeu anjos na sua casa. Essa ideia, irmãos, não estou dizendo para você abrir a sua casa, falar, não, vem, não é isso, a hospitalidade aqui é colocar os recursos à disposição. O que você pode, através da sua vida, se dispor a ajudar, a amar, a se entregar. A verdadeira santidade se manifesta no amor visível. Comunidade do amor. É você se interessar, meu irmão, sentir a sua falta. A gente, os pastores que estão aqui nos 3 cultos, a gente se acostuma,
né? Semana passada eu estava ali na porta, aí uma pessoa chegou, eu falei, o seu lugarzinho está lá já guardado. Aí ele olhou assim para mim e falou, o senhor sabe onde eu sento? Eu falei, rapaz, a gente já imagina as pessoas onde cada um vai no seu cantinho. Mas se importar, meu irmão, um WhatsApp, meu irmão, senti a sua falta, está precisando de alguma coisa. É por isso, novamente eu insisto aqui, volto a indicar a você, recomendar a você, fazer parte de um grupo de crescimento, de um grupo pequeno. A nossa igreja tem crescido, os irmãos vão ver no final, nós vamos passar algo bonito aqui para os irmãos, como a nossa igreja tem crescido, e às vezes a gente perde. Por exemplo, tem um irmão que ele falou, o pastor, no meu prédio tem, às vezes eu vejo o adesivinho, né, nos carros da IPVO, eu não sei nem quem que é, e é uma realidade, irmãos. Mas nós precisamos integrar a comunidade do amor. Não só ser um espectador, não só ser um ouvinte, não ser só alguém que vem e vai embora, mas alguém que integra o corpo, faz parte dos membros, que é o corpo de Cristo. Mas em último lugar, irmãos, Pedro vai também nos ensinar que nós vivemos uma vida de esperança quando nós desenvolvemos uma vida de serviço até que Jesus venha. Olha o versículo 10 e o versículo 11, o que Pedro diz. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, como nós podemos viver a nossa vida, um novo ano, o ano de 2026, os próximos anos, com esperança. Quando nós desenvolvemos uma vida de serviço. Ou seja, em outras palavras, quando nós colocamos a mão na massa. Quando nós estamos trabalhando. Aliás, tem uma frase, né, que diz que mente vazia, vocês já sabem o resto, né? A ociosidade não faz parte do cristão. Deus nunca chamou gente ociosa para trabalhar na sua obra. Nunca. Você vai ler a Bíblia e você vai ver. O nosso Senhor trabalhou. Era um carpinteiro. Ou seja, a esperança é renovada. A esperança é mantida. A esperança, ela é fixada. Quando nós estamos no trabalho, no serviço, quando nós estamos servindo. Porque Deus não chama discípulos à passividade. Ele chama ao trabalho, à missão. Ele chama ao serviço. É o que Pedro está dizendo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. O que é isso aqui? Administradores, mordomos, daquilo que Deus te concedeu. Mas pastor, eu não sei pregar. Pastor, se eu cantar, os irmãos da igreja vão embora. Tocar não é para mim. Mas tem algo, irmãos, tem muita coisa. Tem muita coisa que dá para fazer. Uma coisa que você pode ter certeza, que eu falei ontem para o Ministério de Mídia, que não existe na Bíblia, você não vai achar, o pastor Augusto Nicodemos fala, é o dom do banco. Pastor, eu achei meu dom é o dom do banco. Não tem não, viu? Tem trabalho para todo mundo. Deus te usa com aquilo que Ele te deu, meu irmão. Muita coisa para fazer. E nós mantemos a esperança quando a nossa vida está em desenvolvimento no trabalho de Deus. Quando nós estamos em movimento. Quando nós estamos se movimentando, trabalhando, a nossa esperança é renovada. Nós estamos fazendo. Nós estamos participando daquilo que Deus tem feito na sua obra.
Temos desenvolvido aquilo que Deus tem nos dado? Trabalhe, meu irmão, não fique passivo, porque a passividade vai fazer com que você perca a sua esperança. A cabeça fica vazia, os pensamentos vêm, aí você se perde na seara. Deus tem te chamado. O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Como você tem usado o dom que Deus te deu? Como você tem servido com aquilo que você recebeu? Lembra lá da parábola dos talentos? O problema não é ter talentos. O problema é enterrá-los. Porque o Senhor vai cobrar. Eu te dei. O que você fez? É aquela famosa ilustração, né? Vocês conhecem aqui, a gente sempre cita, mas eu gosto. Eu trouxe algumas palavras diferentes, mas a Lutero e o sapateiro. O sapateiro chega para Lutero: olha, eu queria viver para a glória do Senhor, eu queria viver para a glória de Deus igual o Senhor, doutor Lutero. Achando que viver para a glória de Deus é você largar a sua vida lá fora e viver só na igreja. De repente, era o pensamento dele. E aí Lutero, disse para ele: você quer viver para a glória de Deus? Quero. Faça sapato e venda por um preço justo. Você estará vivendo para a glória de Deus. O cristão glorifica a Deus não fazendo sapatos com cruzes, ou dizendo, esse sapato é de cristão, mas fazendo bons sapatos para a glória de Deus. É lá no seu trabalho, na sua vocação, é vivendo, é trabalhando, é se integrando, que você vive para a glória de Deus. O que você tem feito com o dom que Deus te deu, meu irmão? Como você tem usado o dom que Deus te deu? Concluo. Nós precisamos, irmãos, estar com as malas prontas e com o coração cheio de esperança. A ideia das malas prontas aqui não é para sair correndo, mas é a ideia de você estar preparado, você estar vigilante. Quem crê de verdade na eternidade, usa bem o tempo presente, sabe como viver os dias. O cristão, ele vive preparado e não apavorado. Porque, meus irmãos, possa ser que Jesus não volte esse ano, 2027, visivelmente. Mas eu sempre digo uma coisa, possa ser que Ele volte individualmente, para mim e para você. Quem sabe o que acontecerá daqui 5, 10, 15 minutos? Quem pode prever isso? Se Jesus voltar hoje, ou se a morte vier primeiro, meu irmão, o nosso desejo é o mesmo: fazer o tempo que nos resta contar para a eternidade. A gente não sabe. É por isso que a gente está sempre com malas prontas. Porque Jesus pode voltar para nós. E aí? Como você tem vivido o seu tempo? Por isso, nessa noite, nesse início de ano, 18 dias do novo ano, eu quero te convidar a preservar a sua mente vigilante, sóbria, a nutrir uma vida de oração, a se integrar na igreja de Cristo, na comunidade de Cristo, a desenvolver uma vida de serviço para o reino de Deus. Não vivamos, meus irmãos, com medo do fim do mundo. Vivamos com esperança no Senhor do fim, naquele que sabe a hora e o momento. Amém?